Fala família Liga, Igor falando e hoje começando no segundo dia de 2022. Não tem como começar esse vídeo sem antes desejar para todos um ótimo 2022, um 2022 cheio de paz, cheio de energia positiva e também um 2022 que seja um 2022 muito bom para o nosso mercado de criptomoedas. Eu acredito que isso é possível e a gente vai falar então um pouco sobre, primeiro, uma retrospectiva em relação ao ano de 2021 e também as minhas expectativas em relação ao ano de 2022. Então, um ótimo 2022 para toda a família Liga, para todos vocês que começaram com a gente esse sonho que é a Liga Cripto. A partir de março, abril, que a gente criou o canal, nós não imaginávamos que a gente fosse alcançar os números que a gente alcançou de uma forma tão rápida, então não tem como começar esse vídeo agradecendo demais vocês, agradecendo muito, agradecendo todo o suporte que vocês dão pra gente diariamente e o nosso primeiro Réveillon juntos, nossa primeira virada de ano juntos e tenho certeza que é a primeira de muitas e muitas que a Liga Cripto vai fazer junto com toda a família Liga Cripto. Então vamos lá, não tem como começar, na minha visão, uma retrospectiva de 2021 sem falar antes de 2020, porque para mim o evento mais importante que acontece no Bitcoin é o halving e o choque de oferta, e isso aconteceu no ano de 2020 e foi quando se iniciou ali o ciclo de alta, algo que se estende na minha visão até hoje. Então a mudança do mercado de ciclo de baixa para ciclo de alta, o famoso bear market para bull market, aconteceu no ano de 2020. E 2020 também, na minha visão, foi um ano em que o Bitcoin ele venceu a sua principal batalha até hoje. Sempre que você acha que o Bitcoin morreu ou que o Bitcoin dessa vez pode ser diferente porque países vão banir o Bitcoin, ou empresas estão falando mal do Bitcoin, ou fulano falou mal do Bitcoin, sempre que essa dúvida passar pela sua cabeça, dessa vez é diferente, acho que o Bitcoin realmente pode cair muito, pode ir a zero, pode até mesmo acabar porque algo vai acontecer. Nunca se esqueça da principal batalha, na minha visão, que o Bitcoin venceu, que foi justamente no ano de 2020, o ano que a gente enfrentou todo esse problema de saúde que a gente ainda está vivendo no mundo. Esse momento, para mim, foi o momento mais decisivo da história do Bitcoin, porque a gente estava em março, prestes a vir o halving em maio, e o ciclo começar com um choque de oferta, era o que todo mundo esperava naquele momento. E quando você tem um problema dessa magnitude no mundo, em março, 2, 3 meses antes do halving só, e naquele momento você pensa, caramba, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, ninguém nunca imaginou que isso fosse acontecer. Será que dessa vez não vai ser diferente? Porque, cara, quem imaginou esse problema de saúde que a gente ia viver no mundo? Então dessa vez realmente pode ser diferente. E adivinha, o Bitcoin caiu para $3.000 naquele momento, $3.000 em março de 2020, e muitos pensamentos passavam até por pessoas mais experientes, caramba, será que dessa vez realmente ninguém esperava por isso? Pode ser que a gente tenha uma alteração no ciclo, porque assim, é um evento externo que ninguém contava. E adivinha, não foi diferente. O halving veio, o choque de oferta veio e o Bitcoin fechou o ano de 2020 em $46.000. Então, desse fundo que a gente fez em março até o fechamento do ano de 2020, o Bitcoin fez aí 15x, 10x, mais de 10x. Então, assim, foi realmente ali para mim a principal batalha que o Bitcoin ele já enfrentou, viveu e venceu. Então, a principal batalha que o Bitcoin já enfrentou, já foi vencida aqui para mim, foi nesse momento. A gente fechou o ano de 2020 a $46.000. Então, a gente teve o início do ciclo de alta em 2020, o Bitcoin superando $20.000, que foi o topo anterior de 2017, e 2021 era uma expectativa muito grande em que esse ciclo de alta tivesse uma continuidade, a gente conseguisse alcançar os $100.000 por unidade de Bitcoin, mas isso não aconteceu. O que aconteceu no ano de 2021 foi um grande ano lateral, na minha visão, um grande ano de acumulação. Por quê? A gente fecha 2021 basicamente como a gente fechou 2020, em torno de $46, $47.000. Então 2021, entre todas as variações que teve, ficou um ano completamente lateralizado entre $30 e $60.000. Foi um grande ano lateral, um grande ano, teve momentos positivos, esboços de momentos positivos,
esboços de momentos negativos, mas a grande verdade é que foi um ano em que nem a expectativa de alcançar 100 mil dólares por unidade foi conquistada, nem também os mais pessimistas que acreditavam que depois daquela queda de maio para 30 mil dólares o Bitcoin ia entrar em bear market, ia voltar para 10 mil dólares, também não foi. Então, assim, foi um grande ano lateral em que foi um esboço de momentos positivos e negativos. Então, 2021, no macro, na minha visão, foi isso. Só que, na verdade, a conclusão que eu consigo tirar de 2021 é que a gente tinha, olhando para trás, a gente só tinha 2 ciclos para começar, para tentar esboçar como esse ciclo seria. A gente só tem o ciclo de 2013 e o ciclo de 2017. E principalmente em relação à extensão, em relação ao ROI, em relação à diferença de um para o outro, a gente só viveu um momento, que foi vendo 2017 e vendo a diferença que 2017 se apresentava de 2013. Então, 2021, o ano de 2020, 2021 e consequentemente 2022, que eu acredito que a gente está vendo o ciclo de alta, esse ciclo, como um todo, ele está servindo também para a gente conseguir tirar algumas conclusões em relação ao passar dos ciclos do Bitcoin. E a primeira conclusão que eu tiro, vivendo o ciclo que a gente vive, que nós estamos vivendo, no ano de 2021, na verdade, que nós estamos vivendo, é que o ciclo, na minha opinião, eles vão se estender mais de um ciclo para o outro. Uma das possibilidades que não podia ser descartada é que realmente a gente vivesse um topo final do Bitcoin em novembro e dezembro, no ano de 2021, pela teoria do 4-year cycles, que é a teoria dos ciclos do Bitcoin se darem de 4 em 4 anos, pelo halving e tudo que vocês já sabem. Isso não foi posto em prática, porque a gente não teve um topo final do Bitcoin em novembro e dezembro. Então, na minha opinião, eu acho que nós não teremos mais o 4-year cycles da maneira que todo mundo achava que seria, até porque todo mundo já conhece essa teoria, e vocês sabem que quanto mais pessoas conhecem algo, maior a probabilidade desse algo não acontecer. Então, 2021 para mim serviu justamente para isso, para mostrar que sim, o choque de oferta ele existe, isso para mim é incontestável, em todos os halvings vão existir depois de um ano e meio, é óbvio que esse impacto ele pode demorar mais a acontecer, mas ele vai acontecer. 2020 para mim serviu para mostrar isso, mais uma vez, a principal batalha foi vencida, o choque de oferta existiu, então o halving para mim sempre vai existir, sempre vai ter um choque de oferta. Porém, em relação à continuidade para alcançar o topo final, 2021 mostrou para mim que a gente realmente terá ciclos mais estendidos, até porque o mercado ele pouco a pouco está amadurecendo. E então agora, já entrando em relação à minha expectativa para 2022, eu acredito que a gente vai viver um topo final ainda em 2022 no Bitcoin. Eu não acho que isso vai acontecer no primeiro trimestre, como algumas pessoas estão achando, tá? É óbvio que se isso acontecer, que ótimo, que legal, vou ficar muito feliz, mas eu não acho, na verdade, eu não acho o cenário mais plausível. Por quê? Se a gente pegar e transpor a quantidade de meses que demorou do ciclo 1 para o ciclo 2, da gente ver o topo final, o ciclo 1, 2013, demoraram 12 meses do halving ao topo. Em 2017, demoraram 5 meses a mais para a gente ver do halving ao topo. Então, se a gente for fazer uma média simples e aumentar 5 meses também no ciclo de 2021, que foi a diferença a mais de 2017 para 2013, a gente teria um topo em torno de março, abril desse ano. Só que eu não acho que a média ela vai ser mantida. Eu acho que ela vai ser aumentada, porque não faz muito sentido que a gente tenha um aumento simples, igual de 2017 e 2013, porque o corte de oferta no ano de 2020 ele foi menor do que no ano de 2016. A gente cortou agora muito menos em termos de quantidade no halving do que a gente cortou em 2016. Então isso vai demorar mais para ser sentido. E se demorou 5 meses a mais para ser sentido em 2017, eu não me espantaria que esse tempo demorasse proporcionalmente igual agora no ciclo de 2021, na verdade.
ou seja, 5 meses a mais, e isso levaria para a gente ver um topo final, talvez a partir de outubro desse ano, setembro, no último trimestre desse ano, a gente vê um topo final. Eu acredito que isso talvez seja a possibilidade mais plausível e a possibilidade mais lógica. Mas é óbvio que os efeitos macros, eles afetam o Bitcoin. Eu sei que você está pensando, mas esse ano vai começar a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, vai desaquecer a economia a partir de março, então faz sentido que a gente veja um topo em fevereiro, março. Ok, se você analisar somente isso, faz total sentido e vai de encontro a isso. Só que as coisas macros, assim como eu acabei de falar na pandemia de 2020, elas afetam o Bitcoin? É óbvio que afetam, mas afetam a curto prazo. Porque o longo prazo, ele já mostrou não ser afetado com as decisões macros, principalmente de estímulo, principalmente de corte de juros. É óbvio que isso vai afetar a curto prazo, mas na verdade, a grande verdade é que a inflação a longo prazo, ela é um benefício para o Bitcoin. O Bitcoin justamente ele nasceu na crise, depois da crise de 2008, 2009, para combater uma possível crise. Satoshi Nakamoto não concordou com as medidas que os governos tomaram naquela crise e por isso foi criado o Bitcoin. Então, o Bitcoin para mim, no longo prazo, ele não é afetado com as decisões dos governos e somente no curto prazo. Por isso, eu acredito sim que o cenário mais plausível é que a gente veja o topo final de 2022, mas eu não acredito que isso vai acontecer no primeiro trimestre. Eu acredito que a gente possivelmente terá uma extensão. E é óbvio que eu falo isso baseado com a principal coisa, e agora já dando um spoiler para o curso, que eu avalio para ver em relação ao ciclo Bitcoin, que estágio do ciclo nós estamos. Eu utilizo 9 indicadores, todos eles são apresentados na minha playlist Ciclos do Bitcoin, aqui no YouTube, de forma gratuita. E nenhum dos 9 indicadores mostra que a gente já teve o topo final desse ciclo de alta. Nenhum dos 9, nenhum. Então você pode conferir eles, mas no curso eu explico detalhadamente cada um deles. E também, juntamente com isso, você tem que pegar a análise on-chain, que nada mais é do que ver o comportamento do mercado. Porque você consegue avaliar em relação ao on-chain exatamente quem está causando, por exemplo, a oferta compradora e a demanda compradora e a oferta vendedora. Então, o on-chain ele vai te dar essa sustentação para você unir em relação aos ciclos de Bitcoin. E já mais uma vez dando spoiler do curso, o on-chain, eu sei que às vezes pode ser muito complicado de entender para algumas pessoas, mas é muito simples. Você tem que ficar de olho em 4 grupos: baleias, holders, compradores de longo prazo, que na verdade são os holders, os compradores de longo prazo e holders, praticamente você pode juntar num grande grupo. Você tem que ficar de olho também em relação ao balanço das exchanges, então, e os mineradores, obviamente. Então você, juntando esses 4 grupos, você consegue, em confluência com os modelos de ciclo, conseguir avaliar se possivelmente a gente vai ter um topo final ainda ou não. E na minha visão, os 9 modelos mostram que o topo final não chegou. E esses 4 grupos, mineradores, holders, baleias e balanços de Bitcoin nas exchanges, esses 4 grupos têm um comportamento positivo hoje. Os quatro estão positivos. Então isso me dá uma sustentação de que a gente ainda vai ver um topo final em 2022. Então é óbvio que eu explico isso de forma mais detalhada no curso e também, principalmente, eu fiz um vídeo há umas 2 semanas, navegando no mercado, que é uma estratégia simples, é uma estratégia que eu também explico com detalhe no curso, que é uma estratégia de forma fria, que não te deixa abalar seu psicológico. Você vai acumulando Bitcoin Dollar Cost Average em momentos do ciclo de acumulação, seja de bear market ou até mesmo dentro de um ciclo de alta, que é o que está acontecendo agora na minha visão, que é uma estratégia sem grandes emoções. É óbvio que o Bitcoin a curto prazo pode cair, ele pode cair amanhã, ele pode cair depois de amanhã, mas a grande verdade é que hoje, na minha visão, juntando os modelos de ciclo e os dados on-chain, o Bitcoin está em um excelente momento de acumulação, é o que eu acho hoje. Hoje o Bitcoin está apresentando um excelente momento de acumulação, numa escala de 1 a 100, a minha média está em torno de 39%. E vocês sabem que o acumulo até essa média está 50%, 60%, dependendo da vez, dependendo da ocasião. Então 39%
Eu faço dollar cost average quando o Bitcoin se apresenta dessa forma. E se cair amanhã? Se cair amanhã, se vir uma queda brusca amanhã, esse 39% vai virar 32%, vai virar 31%, vai virar 29%. O Bitcoin cada vez mais, caso ele caia, ele vai dar uma oportunidade melhor. Por isso eu não me abalo, porque o dollar cost average ele vai continuar caso o Bitcoin caia. Eu vou conseguir comprar Bitcoin mais barato. Mas por quê? Porque no longo prazo, a história já mostrou. Eu acho que isso é incontestável. O longo prazo do Bitcoin eu não preciso falar aqui para vocês. No longo prazo vai chegar um momento em que o mercado vai superaquecer de novo. E o Bitcoin, em relação a essa média, vai bater 70%, 80%, 90%. Que foi a minha média, bateu lá em maio. Pena que a gente não tinha uma audiência tão grande quanto a gente tinha hoje. Mas lá em maio, lá em março, na verdade, fevereiro, começou a subir, tanto superaquecer essa média, que chegou a bater 94%. Então vocês podem ficar tranquilos, a história está aí já para mostrar para vocês. No longo prazo, o Bitcoin ele superaquece, vai ter um momento em que ele vai superaquecer, porque o longo prazo do Bitcoin é imbatível. Tá bom, família? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desejo mais uma vez um ótimo 2022 para vocês, para toda a nossa família Liga, e falar que a nossa programação se mantém normal. Em janeiro, finalmente janeiro chegou, é o mês que a gente vai lançar o curso. Em breve mais novidades para vocês. Fechando esse vídeo, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia, um ótimo início de ano e até amanhã.